E hoje, nosso convidado é ninguém menos que Luiz Burlamac, que nos deu a honra, aceitando o nosso convite, de participar aqui conosco do nosso podcast. Estamos muito honradas com a sua presença. Ele, que é cofundador e CEO da Taijeta, fundador e sócio-diretor da Jazer Consulting e sócio-diretor da Merop Books. Ele é especialista em cultura organizacional, metodologias de governança, alinhamento estratégico, execução, desenvolvimento de lideranças, autor de 8 livros, e 8 livros, inclusive, que recomendamos bastante, porque são muito alinhados aos nossos conceitos de diplomacia pessoal. É um prazer imenso tê-lo aqui, Lu, e muitíssimo obrigada por estar conosco, por ter aceitado e poder trazer o seu conhecimento, né? Colaborar, juntar o seu conhecimento, somar a todas as nossas discussões aqui. Muitíssimo obrigada, viu? Eu agradeço estar aqui presente nesse evento importante, nessa iniciativa da Fundação Dom Cabral, não só com elas, mas agora com vocês. Isso. Não é? Muito bem, muito bem. Boa. Agora, Luiz, seja conosco. muito bem-vindo. Obrigada pela Obrigado pelo convite. presença aqui. E além do nosso convidado, estou aqui com a minha colega, que vocês já conhecem, a minha parceira. Eu já sou figurinha conhecida aqui. Já. Hoje é a Blenda, que está aqui comigo, e nós duas vamos conduzir esse bate-papo aqui com o Luiz. Só que o que acontece? Com mais ou menos 20 para 21 anos, as coisas estavam andando, estava abrindo atacado no Rio de Janeiro, tinha realmente uma perspectiva muito grande. Sim. E eu encontrei um amigo com 65 anos, aí nós estávamos sentados num bar, e eu com 21, ele falou, agora eu vou poder parar tudo e fazer o que eu quero. Aos 65 Uau. anos. Essa frase é muito marcante, né? Muito. E o que acontece? Nesse momento eu parei e pensei, isso que eu faço é o que eu quero? Não. Isso desperta o desejo da minha alma de dar à minha vida sentido ao tempo que eu tenho aqui? Não. Isso é próspero, me dá dinheiro, eu vou ficar rico com isso? Vou. Então eu tomei uma decisão, abandonei tudo. Porque eu não vim aqui para ajuntar dinheiro. Esperar até os 60 e poucos anos para poder começar algo que faça sentido, eu né? fiz o sacrifício antes, Muito bom. larguei tudo. Minha família, na época, me pediu para procurar um psiquiatra, para ver se eu estava doido. E eu me submeti para ver se realmente eu estava. Porque vai que eu... eu pensei, talvez eles estejam certos. É verdade esse bilhete? É. Então, é verdade. É o Paulo, né, um psicólogo, psiquiatra, ele fez uma entrevista comigo para ver. E conversou para ver se eu estava em condições normais. E eu falei com ele, me submeto, porque de repente eu também posso... Me surpreender? Me surpreender, eu posso ter tido uma crise psicológica, alguma coisa e tal. Aí depois chegou com a família, os meus pais, falou, eu acho que ele aqui saiu dos padrões de normais da sociedade. Sim, legal. Então, ali foi uma virada de chave na minha vida. E ali eu descobri que eu gosto muito da educação. Aí eu entrei para o campo da educação corporativa. E fiz uma jornada muito grande. Dali eu migrei para o campo da estratégia de processos. Porque eu vi que o desenvolvimento humano ele tem fatores em volta que influenciam. Então, fui me especializando em processo, fui me especializando em plano estratégico, e depois, com os anos, eu fui estudando a ciência do caos. Depois eu vi que eu precisava transcender o entendimento das coisas. Eu fui para a psicologia transpessoal. Não queria psicologia tradicional. Sim. Depois me aproximei de um físico quântico, Dr. Amit Goswami, estudei sobre física quântica. Depois eu pensei, se eu continuar estudando física quântica, eu vou aumentar a minha burrice, porque quanto mais eu estudo, eu vejo que eu não consigo compreender tudo, porque a dimensão ela é muito grande. Só que isso me trouxe um raciocínio sistêmico muito grande, sobre pessoas, sobre processo, sobre estratégia, sobre negócio. Então, o que aconteceu? Eu acabei me especializando ao longo da vida em questões complexas, ligadas ao ser humano. Muito bom. E isso me colocou em patamar que me levou para o campo da cultura organizacional. Então essa foi a minha jornada, e essa jornada toda foi uma jornada contínua de desconstrução. Cada vez que eu chegava num determinado ponto, eu sempre muito insatisfeito, eu chegava à conclusão, eu preciso conhecer alguém que me ponha no chão. Eu sempre procurava pessoas assim de alta grandeza para me inspirar.
E quando eu juntava com essas pessoas, eu saía dali com uma depressão positiva. Já viu isso? A depressão positiva, falar, agora eu reconheço que eu não sei nada e eu vou ter que começar a estudar sobre isso. Tem que sair desse lugar. Sair desse lugar da zona de conforto. Então né? eu vou me tirando continuamente. Eu estou, nesse momento, fazendo outras desconstruções. Eu faço se desafiando, né? Não. Sempre. É desconstruindo mesmo. Se eu não desconstruir alguns conhecimentos, se eu não jogar fora entendimentos que eu tenho, eu não abro espaço para uma outra forma de pensar. Gerar novas conexões. Essa desconstrução ela é muito difícil. E quem trouxe isso foi um filósofo chamado Will Durant, que se você não desconstruir, você não consegue aprender. Posso fazer e uma o que pergunta acontece é que as pessoas prática? querem aprender sem desconstruir. O conhecimento não se perde, né? Que a gente fala, o conhecimento se transforma. E a gente não está na Matrix, né? Tira o chip, coloca outro chip. Então, só para entender o que é isso, essa desconstrução. 2 fatores são importantes para isso acontecer. Essa fala comum, né? Que não é desafiar. Quais são os 2 fatores importantes para mim sobre isso? Primeiro, você tem uma compreensão do que é ego. As pessoas não sabem o que é ego. Ego não tem a ver com vaidade. Tem a ver com estado de identificação. E os estados de identificação começam a partir do corpo. Quando você começa a achar que você é o corpo. Você está no corpo. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu estou? Está porque um dia você vai morrer. Você só não sabe que dia. Então esse corpo não é seu. Ele não lhe pertence. Ele está com você. Então quando você começa a trazer um estado de desidentificação com tudo e com todos, você se torna uma pessoa fluida. Do ponto de vista de conceito de matriz energética de consciência. Okay. A consciência, ela é. Então, aí você começa a compreender o que é pensamento. O pensamento vem e ele vai. Se ele vem e ele vai, ele não é você. Ele não é você. Os pensamentos, eles não são a gente. Né? Ele não te define. Eu estou com pensamento, eu posso deixar de tê-lo. Quando eu começo, à medida que eu aumento o meu repertório, e eu vejo isso muito em muitos ambientes acadêmicos, dentro de empresas das mais altas organizações, que a gente vai ampliando o nosso repertório e nós vamos, à medida que a gente amplia, vai fixando estacas nessa ampliação. Sim. Essa ampliação com estas estacas, elas fecham a possibilidade da desconstrução daquilo que precisa ser desconstruído. Sim. Então, por exemplo, peguei outro dia um diretor de uma empresa que ele está com 55 anos. A gente trabalha hoje com umas 120 empresas, mais ou menos, um pouco mais, no Brasil. E ele, há muitos anos, ele adquiriu um conhecimento técnico de mercado muito grande. Só que ele passou a trabalhar com gerações de forma diferente. As regras daquele mercado dele mudaram completamente. Ele não conseguia abrir mão do jeito, dos processos e do que ele viu que funcionava. Isso é uma desconstrução. Por quê? Porque ele colocou o ego, o estado de identificação, onde aquilo era exatamente o conforto e a confiança dele. E isso tornava, como consequência, uma pessoa centralizadora. Ok. O que aconteceu? Nós fizemos todos os trabalhos com esse homem, indicamos, inclusive, parceiros nossos para fazer mentoria, coaching e tudo mais. E ele, um homem bem-sucedido, executivo, foi mandado embora. Não, ele não se desapegou, não conseguiu ele não conseguiu fazer a desconstrução. Essa desconstrução. Porque o que acontece? Não adianta você falar, eu tenho que ir lá, mas o que está te impedindo? A relação com o passado tem hora que ela é necessária ser feita. Tem hora que tudo bem, você ancora o futuro, joga lá e você deixa o passado para trás. Essa é uma técnica de alavancagem. Mas tem hora que não tem como, você tem que usar recursos de reframing. Que é exatamente você mudar o olhar e desconstruir o processo, porque senão você não faz a mudança. Eu conectei com uma palavra que você trouxe, Lu, que é normose. Né? Para quem está assistindo a gente e não for familiarizado com esse termo, por favor, me corrija se eu falar alguma besteira aqui. Mas o normal, né, a normose, ela vem daquele normal que a gente entende que é o jeito certo de fazer ou se comportar dentro de um ambiente, a partir de um consenso social, mas que nos faz mal, né? Que não nos serve e que muitas vezes não faz sentido e até contra valores, mas por uma convenção ou por um conceito social de uma época, nós acabamos incorporando esse comportamento. Todo mundo faz, então eu faço também e assim vai. Mas aí, Carol, a pergunta para o Lui, de uma forma mais objetiva, quais as normoses, né,
que nos impedem de dar esse salto que você trouxe. Hoje, né, nós estamos em... Quem nos ouvir no futuro, hoje nós estamos em 2024, né? É um tempo onde nós temos policrises, nós temos muitas guerras, nós temos uma incerteza muito grande, né? Uma ambiguidade muito grande. E uma mudança muito rápida. Então, uma necessidade do ser humano natural é se sentir-se seguro, e talvez a gente esteja numa das épocas, pelo menos desde que eu nasci, eu não lembro de pensar, né, em um contexto social, político, econômico tão incerto, inseguro, né, imprevisível. Então, diante desse contexto, quais são as normoses que hoje, na sua experiência, estão presentes e que vale a pena, talvez, um exercício de desconstruir isso? A normose, ela vem do autor Roberto Crema, juntamente com o trabalho do Pierre Weil, que também foi um orientador meu há muitos anos atrás, na psicologia transpessoal, para a gente entender a origem do termo, né? Isso não é um termo que surgiu do nada. Fazendo uma síntese, a patologia da normalidade. Isso. Então, é algo que você diz, é assim, sou assim, e só que isso vai te fazer mal, vai te corroer. A primeira normose é o distanciamento de tudo que nós somos. Perfeito. Quando a gente começa a atuar, o que vai de encontro a nós. Qual que são as razões primárias da normose? Eu acho mais importante do que depois falar das normoses. Ok. 3 implantes, eu chamo de implantes, são sistemas que entram dentro da nossa fórmula de pensar e de ver o mundo, que é o medo, a culpa e a vergonha. Então, o medo, a culpa e a vergonha, eles estão dentro dos ambientes organizacionais de forma violenta. Eu trabalho muito com CEOs e com C-levels, e aí você fala assim, pô, essas pessoas são super seguras. Não são. Não são. Então, o que acontece? Elas têm que mostrar segurança, mas por dentro não são. Então, o que a gente vê? Que a culpa, a vergonha e o medo, quando eles não são tratados, eles vão criando sistemas de defesa, e a gente vai normalizando esse sistema de defesa como se tudo estivesse normal. Então, mas por isso exemplo, é um processo de dentro para fora, né? É um processo de autoconhecimento. Okay. Então, o que acontece? Você, por exemplo, trabalha todo o tempo e vai abandonando a família, as pessoas que são mais caras para você. Porque, no fim das contas, onde é que você reabastece a sua energia? Dentro de casa. Então, se você não cuida de casa, você não cuida do que eu chamo de repositório sagrado de energia. E a gente é uma usina de energia. Então, o que acontece? Muitos acreditam que a vida é só o mundo profissional, é só o trabalho e tudo mais. E essa conta vem depois. Este entendimento, e que isso é o normal, porque eu estou aqui, porque é assim mesmo, é uma normose. E aí você vai extrapolando normose de consumo, normoses de relacionamento. São várias normoses que são quebradas. Se você pega acabamos de passar pela Páscoa, não tem cabimento, me desculpe as indústrias de chocolate, você pegar o mesmo chocolate numa determinada época e vender por 5 vezes o preço. Sim. E todo mundo aceita. A indústria tem o direito de fazer isso. Sim. Ok? Nós estamos num ambiente de livre mercado. Mas você vê o padrão coletivo social de avançar em cima do chocolate, pagar muito mais por ele, porque isso é uma normose de consumo. Como se fosse acabar amanhã, né? A família briga o ano inteiro. E chega no final do ano, nós vamos dar presentes de Natal um para os outros. Isso é normose. Entendeu? E aí chega no dia seguinte, manda outro para aquele lugar depois de ter dado o presente. É só um momento de altas porque é Natal. Então, o que acontece? Essas coisas todas a gente vai vendo são normoses. E aí você vai vendo normose de relacionamento. E aí a gente vê, falando de um programa com elas, o subjugar da mulher, que ela se coloca numa normose de submissão a um homem. E aí você fala, mas isso não é possível. No Brasil tem demais isso. Sim. Muita mulher se coloca submissa ao homem, como se a família toda já coloca ela, você está a serviço, você tem que servir. Isso em outros países ainda é muito mais acentuado. Forte. E você fala, mas é a cultura do país. Tudo bem, mas não deixa de ser uma normose. Por quê? Porque as pessoas vão adoecer por conta disso. Então, são padrões coletivos, sociais e individuais de comportamento, de forma de pensar e de forma de reagir, que no final levam a uma consequência
não natural e nefasta. E isso acontece também nas organizações, nas decisões. Eu trabalho com muitas empresas ajudando elas a identificarem as normoses organizacionais. Vou te dar um exemplo. Estava outro dia numa empresa, nós estávamos fazendo um trabalho sobre facilitação de mudanças. Como é que a gente conseguiria fazer mudança? Uma empresa implementando mudança atrás de mudança e resistência para tudo quanto é lugar, o que é natural. Sim. E preparando os líderes como é que eles vão lidar com isso. Sim. Aí estávamos no refeitório, voltamos do refeitório para um centro de treinamento. Quando você volta de um refeitório para o centro de treinamento, o que é natural na higienização do ser humano? Vai no banheiro, vai escovar os dentes e tudo mais. Aquele ali era um momento que a gente foi entrar no banheiro, tinha uma placa dizendo... Não escove os dentes. Não pode entrar porque está na hora da limpeza. E é proibida a entrada. Nós não tínhamos como entrar. Aí eu perguntei assim, mas por que isso? Falei, porque esta é a hora da gente limpar e a gente faz isso há muito tempo. E o normal aqui é este horário, por conta do fluxo de horário das pessoas. Isso é uma normose. E todo mundo lá tendo que andar para outros prédios para usar o banheiro, porque e aquele que é o banheiro estava fechado por conta disso. E para aquelas pessoas que ali estão há muitos anos, era uma normose. Faculdade, estão indo trabalhar sem saber dessas coisas todas. Então, o que as pessoas estão buscando no fim das contas? Não é só um salário, não é um trabalho, é um significado que elas estão fazendo. E essa era do significado, ela justifica um esforço extra. Agora eu vou chegar onde eu quero. Tá. Quando você passa a entender a razão de um esforço extra, não há problema de você trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas, porque não é a quantidade de horas que vai te matar. O que vai te matar é o cognitivo, é o mental. Ninguém morreu de trabalhar, as pessoas morreram por estresse. Entende? Esse é um ponto muito importante. É diferente você chegar cansado de você chegar estressado em casa. Cansado, porém feliz. Esse é o ponto. Cansado, porém feliz, e cansado e frustrado, com raiva. Aí você trabalhou 4 horas, 6 horas e chega em casa exausto. Por quê? Porque você foi drenado. Eu chamo isso agora olhando pelo lado mais extrafísico. Sim. É os drenos que vão surgindo na nossa vida e vão chupando nossa energia inteira. Então, o burnout ele tem que ser visto como uma série de fatores. E aí, dentro desse arcabouço de situações, tem uma liderança despreparada, uma empresa que a cultura dela é tóxica, um ambiente onde as relações são tóxicas e as lideranças não estão tratando o ambiente, porque isso acontece também. Então, quando você tem pressão, quando você tem resultado e muito trabalho e tem significado, não vai ter burnout, vai ter assim, cansaço. É a fórmula do sucesso. E cansaço a gente resolve como? Dormindo. E estresse a gente resolve como? Tomando remédio. Então, este é um ponto de reflexão muito importante para não ficar. Nós não agora saímos também culpando as organizações, apontando o dedo para os executivos. Há um fator social e uma que precisa ser compreendido numa nova configuração de mundo e que, pasme, vai piorar 10 vezes com a inteligência artificial. Sim. Prazer essa conversa, eu não quero acabar. Me nego, eu tô resistente a essa mudança. Eu te compreendo. Conversa boa, a gente não quer acabar nunca. Nunca, eu falei. Eu comecei esse programa falando que 1 hora era pouco. Eu já estava insatisfeita desde o início. Com o tempo. É só me chamar de novo. Com certeza. Vai ser um prazer. Não, sempre. E aí eu quero que você deixe, sabe, deixa uma provocação. A gente, né, sempre no final dos nossos episódios, a gente traz uma provocação para justamente, né, os nossos ouvintes, os alunos consigam trabalhar isso, né, o para casa, a provocação, para sair da zona de conforto. O para casa é ótimo, gostei disso, vamos adotar o para casa. Sair da zona de conforto, né, para tentar mexer. Então é a provocação. A gente sempre deixa uma provocação. E aí, hoje nós vamos só ouvir a provocação do Luiz. Porque, olha, já tenho certeza que vai ser mais que suficiente. Aproveitando o gancho de diplomacia e liderança, né, e dentro de todo o contexto, deixo uma pergunta para as pessoas que aqui estão necessariamente ouvindo. Né? A pergunta que eu faço é: o quanto de culpa, de medo, de vergonha está dentro de você? Muito bom.
Pense nisso. E aí você vai poder ver o que você pode fazer pela frente. E essas coisas não são um botão que aperta. Isso é um processo. Só que ele tem que começar. Vai começar agora ou vai começar daqui a 20, 30, 40 anos, quando você estiver doente? A escolha é sua. Coragem, né? Ai, gente, excelente. Agora é aquele momento que eu queria até ter um auditório aqui para todo mundo bater Pra palma, bater palma. sabe? Tá faltando só o auditório bater palma. Lui, primeiro te agradecer, muitíssimo obrigada, né? Reforço a honra, o prazer em recebê-lo aqui. Então já fica o convite, volta, porque o assunto é infinito, né? Assim como a desconstrução, o aprendizado, nosso assunto também é infinito. Muito, muito obrigada, né? Um prazer imenso. Esperamos recebê-lo aqui mais uma vez. Plendinha, muito obrigada. Que presente você nos deu essa conversa. Muito obrigada. Saio muito grata com essa oportunidade de poder te ouvir, trocar e ajudar quem está aqui com a gente a refletir, né? Eu acho que aqui, se você assistiu sem um caderninho, volta no início, pega um caderninho, anota, porque para facilitar o para casa. Eu acho que vieram muitas provocações, reflexões, dicas, né? Que é um primeiro olhar tão disfarçado de conceitos, mas eu acho que tem muito, se apertar, sai um suco muito concentrado aqui de oportunidades. Muito, muito obrigada. Então, infelizmente, nós temos que finalizar mais esse episódio. Agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco, com Elas Podcast. É uma produção do FDC Signature. E nós tratamos aqui sobre a diplomacia pessoal, sobre a liderança. Esteja conosco, seja um assinante do FDC Signature, se você ainda não é. Se já é, aproveita. Assim, navega, explora. Você tem mais de 800 horas de conteúdo riquíssimo com os melhores especialistas para você aproveitar, aprender, se desconstruir e evoluir cada vez mais. Então, muito obrigada. Carol, só lembrando, quem já é assinante tem o nosso fórum desse episódio e quem não é, sabe que tem a oportunidade de assinar para poder participar não só do fórum desse episódio, como de todos os outros que nós vemos trazendo. Sempre tem o fórum, né? Isso. E podem deixar as perguntas lá e a gente vai esclarecendo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima.